Olá, meus queridos, meus amigos, meus irmãos. Espero que estejam curtindo um domingão frio, mais um domingão de paz, um domingão tranquilo. Que tudo esteja bem com vocês, com o lar de vocês, com a família de vocês, apesar das circunstâncias em que estamos vivendo em nosso país e em todo o mundo, né? Isso não vou me ater a isso, porque isso já está estressante. Estressante que eu digo é ficar comentando, não vejo necessidade disso. Mas a gente tem essa vivência em nós, né? Ao nosso redor. E por isso, hoje eu escolhi um tema interessante, fala sobre o agir no temor do Senhor. O que vem a ser, alguém me perguntou uma vez, quando eu comentei sobre isso, o que é ter temor ao Senhor? Não é ter medo, é você saber reverenciar o nome de Deus na sua vida. Você ter reverência ao nome dele. Você saber que ele é uma pessoa, porém, a nível espiritual, ele é um espírito e ele faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus nos diz isso. E com essa certeza, você caminhar na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, no temor do Senhor. Ou seja, você sabe que aquilo está errado, você não busca ter prazer naquilo não, porque para Deus não está dizendo nada você errar ou deixar de errar. Ele não vai magoar ele não vai deixar ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. É isso que eu quero dizer, entendeu? Mas você fica diferente para ele, entendeu? A diferença vai ficar em você. Então, o temor do Senhor é isso aí, você saber reverenciar a palavra, você saber viver na palavra. O texto de hoje nos leva ao livro de 2 das Crônicas, no capítulo 19, versos de 1 a 7. Capítulo 19 do segundo livro das Crônicas, versos de 1 a 7. Assim diz: época dos profetas, época lá do Velho Testamento, antes de Cristo vir ao mundo, como um homem encarnado. Tá? Ele já existia desde a fundação do mundo, mas ele não tinha vindo ainda em carne. Deus estava tentando apaziguar a ira no coração do homem de várias formas, e a última forma que ele encontrou foi enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo em carne, para que o homem visse a glória de Deus, ouvisse a palavra do Senhor, sentisse a vontade de Deus para cada um de nós. Isso parece que não resolveu muito bem de acordo com a vontade de Deus para nós, para algumas pessoas, tá? Mas agora nós não vamos falar sobre isso não. Nós vamos falar, como eu disse, sobre o temor do Senhor. Nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Então aqui diz, no capítulo 19 de 2 das Crônicas, até o verso 7, assim deveria estar lendo. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, o vidente naquela época, meus amigos, não é a pessoa que lê mão, não, nem sai adivinhando a vida dos outros, adivinhando entre aspas, né, que ninguém adivinha nada. Quem sabe do futuro é só Deus. Mas hoje a gente chama de vidente outras pessoas, mas naquela época era profeta da época, né? Saiu ao encontro. Então Hanani, Jeú saiu ao encontro do vidente, do rei de Josafá, ele era vidente do rei, e lhe disse para Jeú, esse vidente: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, Jeú, né? Porque tiraste para fora da terra as azerotes, eram imagens, eram plantas, eram árvores, eram troncos que eles adoravam como se fossem seus próprios deuses. E dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, para aquele povo ali,
ele estava errado, Jeú estava errado em escolher ou direcionar o seu coração para buscar somente a Deus. Ele achava que Deus não era suficiente para sustentar a sua fé e transformar a sua vida. Então ele achava que tinha que ter outros deuses, como hoje nós vemos em algumas seitas dessa maneira, né? Deus não basta para todos. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Como nós vemos também em algumas seitas, porque o que é chamado de religião é aquela organização na qual você se volta unicamente para o Deus verdadeiro e somente para Ele. Os demais são chamados de seitas, porque Deus, Jesus, não é o centro. Ele não é o centro ali. Então, as pessoas que assim procedem não estão agindo segundo a vontade de Deus. Então, isso aí desagrada o coração de Deus. Mas também ele não deixa de ser Deus por causa disso, tá? Você deixa de ser uma pessoa de Deus, mas ele não deixa de ser Deus por sua causa. Para ele, tanto faz, você tem livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. Problema seu, da sua vida. Não estou falando de modo ofensivo, de maneira nenhuma. Meu objetivo aqui não é esse. Apenas estou esclarecendo que a posição de Deus para conosco é esta. Nós devemos ter a nossa vida voltada para Ele, termos a nossa vida de maneira tal que sirvamos a Ele sem sentir necessidade de outros mais, como aqui aquele povo, o próprio povo dele. Josafá era rei de Judá, Jeú estava em Jerusalém, Josafá também. E, quer dizer, eles estavam nas terras do Senhor, eles estavam no lugar onde a palavra deveria ser propagada e vivida, que você às vezes propaga, mas você não vive. Então, existe aquele versículo lá no Novo Testamento que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, isso é muito grave, isso é muito sério para nós nos dias de hoje. Nós devemos saber a quem estamos reverenciando e como estamos reverenciando a esse Deus. No verso 7, agora, ele diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis. Ele vem repreendendo, Jeú vem repreendendo o rei Jeosafá. Olha bem que autoridade espiritual que ele tinha, não autoridade humana. Tomai cuidado no que fazeis, Jeosafá, rei, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade. Deus não é injusto, Deus não é pecador, Deus não é maldoso. Não há acepção de pessoas, raça, tribo, língua, nações, branco, preto, amarelo, índio. Não há acepção de pessoas em Deus. Todos, Ele ama a todos. E nem aceitação de presentes. Você não precisa fazer um ritual na sua vida, oferecer presentes a Deus, achando que Ele vai fazer uma troca com você. Ele não é nenhum negociante. Ele quer o temor dele no seu coração. Eu continuo a insistir e a frisar bem. Agir no temor do Senhor. Um comentário aqui nos fala a respeito disso. Eu gostaria de ler para vocês. O Senhor trouxe uma palavra por meio de Jeú para o rei Jeosafá, como eu falei anteriormente. Uma palavra com tom duplo, uma exortação severa pelo rei ter feito aliança com ímpios. Pessoas que não eram pessoas de Deus, não cultuavam a Deus, não é?
e um elogio por ele ter livrado Judá dos postos sagrados e ter buscado a Deus de todo o coração. A reação de Jeosafá, o rei, continuou dizendo, diante da palavra, foi percorrer toda a nação, conclamando seu povo a voltar-se para Deus. Jeosafá muda de pensamento. Ele nomeou juízes e os encorajou a julgarem as causas, como quem julga para o Senhor. Cada juiz deveria agir no temor do Senhor, quer dizer, o Senhor em primeiro lugar, ciente de que Deus não tolera injustiça, parcialidade e suborno. Será que nós temos visto isso no dia de hoje? Injustiça, parcialidade, suborno. Vou deixar vocês pensarem. Vou continuar. Que bênção quando alguém ouve a palavra de Deus e decide ser servo do Senhor e fazer o bem. O propósito pelo qual Deus o criou foi para que você glorifique a Deus. Você foi criado por Deus para glorificar o nome de Deus. Se você pode pensar, planejar e realizar, é porque Ele lhe deu a capacidade para tudo isso. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Então, tudo está na dependência de Deus. Tudo Deus criou. Existem os cientistas, agora eu volto àquele assunto que eu falei no início, que eu não gostaria de estar batendo em cima, mas rapidamente. Os cientistas acham que eles estão criando alguma coisa, não estão criando nada. No livro de Eclesiastes nos esclarece que tudo já foi criado debaixo do sol. Deus já criou todas as coisas, eles apenas inventam em cima daquilo que já está criado. Você não está aqui para ser o dono do seu próprio nariz. É tolice viver independentemente do Senhor. Quando vivemos de maneira integral, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, na família, né, principalmente quando está reunida, para Deus, desfrutamos de uma vida abundante, cheia da sua presença. Então, que assim nós possamos viver a nossa vida no temor do Senhor, não exaltando o nome de Deus por exaltar. Ele é digno de toda aceitação. Ele é digno de todo louvor e adoração. Ele é digno de todo o nosso respeito, de toda a nossa fidelidade. Nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor, porque sabemos fazer a diferença entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. E Deus não faz, como eu disse anteriormente, como eu li anteriormente, acepção de pessoas. Desde que você se arrependa, se conscientize, eu errei, perdão, Senhor, eu errei. Eu não quero entristecer a Ti. Deus, então, vai nos consolar, mas isso você tem que falar não só de boca, você tem que sentir essa necessidade no seu coração. O seu coração fala para você e você fala para Deus, em oração. Então, que seja assim a nossa vida e que nós possamos passar por esses percalços, esses imprevistos e tudo isto segurando firmes na mão de Deus, sabendo que Ele está presente em todos os momentos. Vocês pensam que Ele não sabe como resolver esse problema mundial? Ele sabe sim, mas é que o homem não dá a Ele o respeito que Ele merece, não quer se entregar a Ele de todo o coração. Então inventam, participam de seitas, participam de conclusões. Quantos têm tirado conclusões? Quem navega na internet sabe disso. Conclusões, é o fim do mundo, é o apocalipse, não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Deus pode estar apenas dando uma balançada, chamando a nossa atenção, e muitas vezes para a gente olhar com certo carinho para as atitudes que Ele está tomando. É difícil ter carinho nesse momento, de tanta dor, sofrimento e morte? Mas não é difícil também buscar ao Senhor para que console os nossos corações, porque Ele faz isso. Nós não viemos aqui para ficar, nós vamos embora. De que maneira não sabemos. Pode ser até por essa enfermidade, ou pode ser por outro motivo qualquer.
Existem várias razões. Cadê os momentos em que as pessoas passam pela dor de um ente querido morrer por um infarto, morrer por uma situação de câncer? Morrer, não existe, parece que não existe mais isso, mas existe, tudo isso existe. Então isso, como se tornou uma pandemia, então as pessoas já ficam mais alarmadas, aí já levam para o lado da Bíblia sem conhecer. Você que não conhece a Bíblia, busque conhecer. Não vai lá para o livro do Apocalipse tirar suas próprias conclusões, não, que isso vai te fazer muito mal, tá? Eu tenho certeza que isso vai te fazer muito mal. No começo da minha vida cristã, eu fui e fiquei com medo de Apocalipse. Eu li a Bíblia inteira e até o terceiro livro de João, da carta de João. Quando chegava na terceira carta de João, eu dizia, não, Apocalipse não está na hora de eu ler Apocalipse. Eu estou falando isso de coração, irmãos. É normal isso, não vai direto para o Apocalipse, não. Não quer ler a Bíblia toda, que deveria ser o seu objetivo? Lê o Novo Testamento, conhece o Novo Testamento, vê os objetivos de Cristo quando ele veio aqui à Terra, quando ele foi encarnado aqui, quando ele se preocupou em que nós não ficássemos órfãos, quando ele foi assunto aos céus para estar na eternidade com Deus, sentado à sua direita, no seu trono de glória. Ele pediu ao Senhor em oração, ele pediu ao Pai em oração que enviasse o outro Consolador. E foi quem foi enviado? O Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, quando nos convertemos, quando temos a humildade de saber descer, abaixar a cabeça e colocar nossa boca no pó, dizendo isso figuradamente. E nos confessar, reconhecermos e confessarmos nossos pecados, aceitando a Cristo em nossos corações. Que assim seja a vida de cada um de vocês, que assim seja a vida de cada um de nós, que precisamos de renovar, de dar aquele impulso na nossa fé diariamente, para que possamos viver uma vida condizente com o Evangelho e que agrada a Deus, e aceitando Jesus, garantindo nossa salvação eterna nos altos céus. Um bom domingo a todos, Deus abençoe, Deus fortaleça e Deus proteja cada família neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.